Fala pessoal, beleza? Bom, vou começar aqui então mais uma revisão, na verdade a última revisão do ano, né? E nessa revisão a gente vai falar de vários países, vamos falar de 4 países, vamos falar da Austrália, do Canadá, vamos falar do Japão e da Coreia do Sul, né? E a ideia não é tratar esses 4 países de forma exaustiva, de forma detalhada, mas sim fazer algumas comparações que a gente considera importantes entre esses 4 países. Na verdade, vamos fazer uma comparação, vamos fazer 2 comparações, de 2 a 2. A gente vai comparar o Japão com a Coreia do Sul e a gente vai comparar a Austrália com o Canadá, tá? Porque esses 2 pares aí têm bastante coisa em comum, algumas diferenças também, mas muitas coisas em comum. Vamos começar pela Austrália e pelo Canadá, né? Então, primeiramente, o que esses 2 países têm em comum? São 2 países grandes, né? E por isso eles têm muitos recursos naturais. Então, no caso do Canadá, por exemplo, ele tem petróleo, ele tem gás natural, ele tem vários minérios, né? E também ele tem muitos rios que permitem uma grande produção de energia elétrica por meio de hidrelétricas, tá? Então, essa seria a vantagem territorial do Canadá. Por sua vez, a Austrália também, por ter um grande território, acaba tendo muitos recursos, por exemplo, carvão, minério de ferro, bauxita e outros. E isso também acaba sendo uma vantagem territorial para a Austrália. No entanto, os 2 países também têm alguns problemas ou algumas desvantagens territoriais, pensando mesmo em aspectos físicos do território. Que desvantagens são essas? Os 2 países têm limites para a ocupação do seu território por problemas climáticos, ou, ao invés de falar de problemas, a gente poderia falar por características climáticas extremas. O Canadá o Canadá tem uma grande parte do seu território muito frio, muito gelado, né? O que dificulta a ocupação dessa grande área, exatamente pelo Canadá estar muito no norte, ele já está muito próximo da região do Círculo Polar Ártico, então acaba sendo muito frio, o que dificulta a ocupação. E por sua vez, a Austrália tem uma grande parte do seu território com clima desértico e semidesértico, o que também acaba dificultando bastante a ocupação dessa área. Então é interessante que são 2 países grandes, os 2 têm muitos recursos por serem grandes, mas ao mesmo tempo têm dificuldades ou apresentam obstáculos climáticos para a ocupação de grande parte dos seus territórios. Isso acaba fazendo com que nos 2 casos a gente tenha uma ocupação limitada a algumas faixas do território. No caso do Canadá, a gente tem a ocupação limitada ao sul do território, e no caso da Austrália a gente tem a ocupação limitada a uma faixa a uma faixa leste do território, ok? Bom, outro ponto em comum entre os 2 países é que ambos foram colonizados pela Inglaterra e ambos tiveram uma colonização de povoamento feita pela Inglaterra, tá? Lembrando que a colonização de povoamento é aquela na qual a economia da colônia não é voltada exclusivamente ou não é voltada predominantemente para atender as necessidades da metrópole, mas sim ela acaba sendo organizada para atender as necessidades da própria colônia, né? E tanto no caso do Canadá como no caso da Austrália, é interessante lembrar que os 2 países acabaram funcionando como uma forma da Inglaterra, que era a sua metrópole, da Inglaterra dar um destino para um excesso de população que o país tinha no século XIX, né? Então a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, pela segunda Revolução Industrial já, um processo intenso de urbanização, um processo de transição demográfica, que significa que a população da Inglaterra estava diminuindo, a mortalidade dessa população estava diminuindo,
mas a natalidade ainda não tinha diminuído, então a população crescia muito rapidamente, o que era também característica de outros países europeus, como a Alemanha e a Itália na época, né, e que também acabaram gerando um grande número de imigrantes. Bom, enfim, a Inglaterra tinha um excesso de população e esse excesso de população acabou sendo direcionado para o Canadá e para a Austrália. No caso da Austrália, especificamente, tem uma curiosidade a mais aí, que a Austrália, nas suas primeiras décadas da colonização, ela era usada como uma colônia penal pela Inglaterra. O que significa ser uma colônia penal? Significa que o principal objetivo ali era construir prisões para mandar o excesso de prisioneiros que tinha na Inglaterra, né? Mas tem que lembrar que a grande maioria desses prisioneiros não tinha cometido crimes graves. Na verdade, na época, por problemas de pobreza, por problemas de desemprego, muitas coisas eram criminalizadas, coisas que hoje não são mais motivo para prisão. Por exemplo, prostituição, né, que hoje, mesmo sendo uma contravenção, não é um crime, não leva a pessoa à prisão. Vadiagem, que eles chamavam de vadiagem, né? Pessoas que não tinham emprego e ficavam vagando pelas ruas, mendicância, né? A pessoa pedir dinheiro na rua e tal, coisas assim podiam levar as pessoas para a prisão, o que acabava, né, lotando as prisões na Inglaterra. E aí, para se livrar desse excesso de prisioneiros, a Inglaterra também construiu prisões lá na Austrália para enviar esse excesso de pessoas para lá, tá? Mas o interessante é que, ao mesmo tempo, essas prisões, as penas desses prisioneiros eram relativamente curtas, e quando terminavam as penas de 5, 7 anos no máximo, esses caras saíam da prisão, essas mulheres saíam das prisões e podiam se casar e ganhar terras do governo. Então, no momento também que a Inglaterra queria povoar a Austrália, para isso ela estava expulsando ali a população nativa da Austrália, né, e doando as terras dessa população para os colonos ingleses. Então o objetivo era se livrar um pouco do excesso de população e ao mesmo tempo criar colônias que funcionariam como áreas de produção agrícola, né, para vender para a Inglaterra, e também como mercado consumidor para os produtos ingleses, né. Mas é interessante que essa característica da colonização de povoamento, ela continuou muito tempo assim, né? A ponto de, nos dois países, não ter ocorrido uma briga pela independência. Os dois países acabaram entrando em acordo com a Inglaterra para se tornarem independentes. Então, uma independência muito negociada, e tão bem negociada que os dois continuaram sendo monarquias parlamentaristas, cujo chefe de Estado é a rainha da Inglaterra, é o monarca inglês, que no caso a rainha Elizabeth II. Então tanto o Canadá como a Austrália continuam sendo hoje, continuam tendo hoje como monarca a rainha da Inglaterra e são monarquias parlamentaristas. Porém, quem manda mesmo nesses países são os seus primeiros ministros, assim como na própria Inglaterra também quem manda é o primeiro-ministro, certo? Bom, em termos de atividades econômicas, os dois países aproveitam muito desses recursos naturais que têm para poder fazer mineração, né, e exportar minérios, mas principalmente o Canadá é bastante industrializado, né, mais do que a Austrália. E por que o Canadá é tão industrializado? Basicamente por dois motivos. Um deles, a disponibilidade de recursos. Então o Canadá é um país que tem muitos recursos, né, e esses recursos vão acabar servindo como matéria-prima para as indústrias canadenses. E também não só recurso como matéria-prima, mas também recurso que serve como fonte de energia, né? Então, no caso do Canadá, tem petróleo, tem gás natural e tem também, como eu falei no começo, vários rios que possibilitam a geração de energia elétrica, né? E aí as indústrias precisam de energia elétrica,
As indústrias precisam de petróleo, as indústrias precisam de gás e tudo isso, portanto, acaba servindo como combustível para as indústrias poderem se desenvolver. Esse é um ponto que levou o Canadá a se desenvolver e a se industrializar. Outro ponto é o fato do país estar muito próximo do mercado americano, tanto em termos territoriais, porque os países são vizinhos, né? Como também em termos culturais, porque o Canadá também teve uma colonização inglesa, né? Os canadenses, a maior parte deles também fala inglês, então desde década de 40, 50, o Canadá teve uma grande abertura para vender os seus produtos para o mercado americano, que é o maior mercado consumidor do mundo, né? Então esses dois aspectos, a parte natural de disponibilidade de recursos e a proximidade do mercado americano, acabaram possibilitando ou acabaram facilitando, né, a industrialização do país, certo? Agora, repare que eu citei que a maior parte da população do Canadá fala inglês. Por que eu falei maior parte? Porque tem uma boa parcela da população, pouco menos de 20% da população canadense, que fala francês, né? Porque houve uma fase de colonização francesa que se concentra hoje na província de Quebec, né, do Canadá. Então, o Canadá tem várias províncias, como se fossem os estados brasileiros, né? Na maior parte das províncias a ocupação é inglesa, eles falam inglês, mas no Quebec a população tem origem francesa e fala francês. E, portanto, o país é um país bilíngue, tem 2 línguas oficiais, né? E atualmente, para a maior parte dos habitantes de Quebec, há uma ótima convivência e não tem problema nenhum. No entanto, já houve tentativas de independência do Quebec em relação ao Canadá, né? Com votação, com um plebiscito para decidir se a população queria ou não se separar do Canadá, e a população acabou decidindo que não gostaria de se separar, ok? Mas só para deixar registrado que já houve esse tipo de tentativa, esse tipo de proposta. Bom, atualmente os Estados Unidos continua então como o maior parceiro comercial do Canadá, mas no caso da China, no caso da Austrália, né, apesar da Austrália ter se formado como um país que tinha como principal mercado consumidor, mercado parceiro comercial, principal parceiro comercial a Inglaterra, né? Atualmente já não é mais assim que acontece. Atualmente o principal parceiro comercial da Austrália é a China, tá? E por que a China? Porque a Austrália tem uma grande disponibilidade de recursos, tem, como eu falei, minério de ferro, tem carvão, além disso produz carne, produz outros bens também agropecuários, né? E a China, como vem crescendo muito economicamente nos últimos 15, 20 anos, ela acabou se tornando uma grande compradora dos produtos australianos, principalmente das matérias-primas e dos alimentos, né? Lembrando ainda que a Austrália está próxima da China, o que facilitou ainda mais o desenvolvimento dessa parceria, ok? Bom, pessoal, sobre Canadá e Austrália, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre Japão e Coreia do Sul. Bom, assim como no caso da Austrália e do Canadá, que tem várias coisas em comum, Japão e Coreia do Sul também tem vários pontos em comum, por isso exatamente que eu decidi fazer essa comparação e falar dos dois países conjuntamente, tá? Vamos começar da mesma maneira como a gente começou no outro caso, falando um pouco das características territoriais, né, dos aspectos físicos da Austrália, do Canadá e do Japão e da Coreia do Sul. Os dois países são países pequenos, né, e com grandes limitações territoriais, o que acaba gerando uma situação de escassez de recursos, né? Então, se por um lado Austrália e Canadá tinham uma grande quantidade de recursos, por outro lado
Ao contrário, Coreia do Sul e Japão têm escassez de recursos. Então, nenhum dos dois países tem, por exemplo, reservas de petróleo, nenhum dos dois países tem gás natural, nenhum dos dois países tem grandes reservas de carvão, grandes reservas de minério de ferro, nada disso. E, portanto, ambos os países precisaram criar estratégias alternativas para se industrializar. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar quais estratégias foram essas. Mas antes eu queria reforçar ainda algumas características do Japão sobre essa questão territorial. O Japão é um arquipélago, tem 4 grandes ilhas e várias outras ilhas menores, e ele está localizado na beira da placa tectônica da Ásia, na borda da placa tectônica da Ásia, fazendo limite, né, com outras 2 placas tectônicas, com a placa tectônica do Pacífico e com a placa tectônica das Filipinas. Então, exatamente onde está o Japão, existe um encontro entre 3 placas tectônicas, né? E aí vocês lembram que as placas tectônicas elas se movimentam e, portanto, isso gera uma situação de grande instabilidade tectônica, o que significa constantes terremotos, perigos de tsunami e um território muito montanhoso porque foi formado por vulcanismo, certo? Bem, além disso, né, ou para reforçar ainda um ponto interessante, por não ter muitos recursos, os 2 países tiveram que apostar fortemente na energia nuclear como alternativa à escassez de petróleo e gás natural e grandes rios que eles têm, né? Então é só já para dar um exemplo de como que os 2 países tentaram contornar essa escassez de recursos que caracteriza ambos os países, tá? Agora, já para deixar mais claro então a industrialização dos dois, tem aí uma grande diferença. O Japão teve 2 fases de industrialização. Ele se industrializou no século XIX, numa industrialização muito parecida com a dos países europeus, e depois ele se reindustrializou, ele se reconstruiu industrialmente após a Segunda Guerra Mundial. Então eu vou explicar essas 2 etapas da industrialização japonesa e ao mesmo tempo vou diferenciar as 2, certo? Mas antes, só para já fazer uma comparação, no caso da Coreia do Sul não foi assim que aconteceu. A Coreia do Sul ela teve o que a gente chama de uma industrialização tardia, a exemplo dos vizinhos, de outros vizinhos ali dela, que a gente chama de tigres asiáticos, né? Repara até que a Coreia do Sul, no livro, está no capítulo de tigres asiáticos. O que a gente chama de tigres asiáticos? São 4 países, né? Nem todos são países propriamente, mas são 4 entidades ali, entidades políticas, né? Da região do Sudeste Asiático, que tiveram uma forte industrialização da década de 50, 60, mas principalmente da década de 70 e 80 para cá, né? Então eles tiveram o que a gente chama de uma industrialização tardia, uma industrialização que aconteceu tardiamente, que aconteceu de forma atrasada. No entanto, foi uma industrialização muito bem sucedida, eles se industrializaram muito rapidamente, né? E acabaram passando de uma situação de pobreza, de uma sociedade rural, para sociedades altamente industrializadas e ricas atualmente. Esses 4 países são Hong Kong, que atualmente é uma cidade chinesa, com uma certa autonomia, mas é uma cidade chinesa. Singapura, que é independente, mas é apenas uma cidade, é o que a gente chama de cidade-estado. Taiwan, que se considera independente da China, mas a China considera que Taiwan faz parte dela. E a Coreia do Sul, né, que realmente nesse caso é um país independente, né, que tem uma certa extensão territorial, enfim. Então, né, a Coreia do Sul é um desses que a gente chama de tigres asiáticos, o que significa que ela se industrializou muito rapidamente, mas isso aconteceu só
depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Bom, voltando no caso do Japão. A primeira fase da industrialização japonesa a gente chama de Era Meiji, que teve início em 1865, 1867, por aí. A Era Meiji tem esse nome porque esse Meiji significa algo como renovação. Então foi o período que o Japão começou a se reestruturar, começou a se reorganizar para se tornar um país industrializado, urbanizado e moderno. Até então o Japão era um país muito tradicional, que tinha uma economia muito rural e uma forma de organização política que lembrava um pouco a Idade Média europeia, né? O feudalismo europeu. Lembrava um pouco, não é a mesma coisa, tá? Mas lembrava bastante. E por volta de 1865 teve início uma nova fase em que o imperador da época decidiu centralizar o poder, teve apoio também dos comerciantes, da burguesia, para centralizar o poder e iniciar o processo de industrialização do país, tá? Só que aí tem que analisar um ponto que é o seguinte: o Japão, como a gente viu, é um país pequeno que tem poucos recursos naturais. Então, como que o país se industrializaria com falta de recursos, falta de combustíveis, sem carvão, sem petróleo, sem minério de ferro, né? Como que o país conseguiria se industrializar? Bom, da mesma maneira que alguns países europeus também pequenos fizeram, ou seja, conquistando outros povos. Então, essa primeira fase da industrialização japonesa a gente chama também de imperialismo japonês, porque eles conquistaram partes da China, a península da Coreia, eles conquistaram partes da Indochina, que é hoje onde fica hoje o Vietnã, o Camboja e tal. Enfim, então eles conquistaram vários povos ali em volta deles, sempre com o objetivo de ter acesso a mais recursos naturais para usar nas suas indústrias e também ter mercado consumidor para vender os produtos das suas indústrias, certo? Portanto, a gente diz que parece muito com a industrialização europeia, porque os europeus também usaram esse tipo de estratégia. Eles conquistaram a África, fizeram a partilha da África entre eles e conquistaram também alguns países da Ásia para poder apoiar essa industrialização, sempre com o mesmo foco, né? Acesso a recursos naturais e estabelecimento de comércio, né? Criando um grande mercado consumidor, certo? Bom, só que esse imperialismo acabou levando o Japão a entrar em guerra com as potências europeias, né? Porque afinal de contas aquela área onde para a qual o Japão estava expandindo os seus domínios, a sua influência, eram áreas que já tinham sido ou estavam sob influência da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. Então o Japão, ao se expandir por essa área, acabou também comprando uma briga com essas potências ocidentais, né? E isso acabou levando o país a entrar na Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945, do mesmo lado da Alemanha e da Itália, tá? Então a gente acabou tendo na Segunda Guerra Mundial, de um lado, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, e do outro lado, Alemanha, Japão e Itália, tá? Terminada a guerra, o grupo das forças do eixo, que a gente chama, né, que são Alemanha, Itália e Japão, foi derrotado, tá? E aí o Japão acabou então tendo sua economia destruída e acabou tendo que se submeter às regras e a normas e a acordos de paz impostos pelos Estados Unidos sobre o país, tá? E portanto, assim fecha-se a primeira fase da industrialização japonesa e se inicia uma nova fase. Essa nova fase é a chamada reconstrução pós-guerra, né? Ela vai ser bastante diferente da primeira, para começar, porque ela não vai ser baseada em imperialismo. Então dessa vez os japoneses não vão dominar ninguém.
inclusive porque eles não podiam dominar ninguém, já que eles foram obrigados pelos Estados Unidos a fazer uma constituição pacifista após a Primeira Guerra Mundial. Uma constituição que limita fortemente os investimentos do governo em armamentos e faz com que o Japão não tenha forças armadas proporcionais ao tamanho da sua economia. Então o Japão tem forças armadas, mas são bastante limitadas graças a essas leis que impedem o país de investir pesado em armamentos, né? Bom, com isso o Japão não podia mesmo lançar mão, não podia mesmo adotar novamente a estratégia de conquistar outros povos para ter recursos minerais. E como então que ele se industrializou? Bom, primeiramente é importante lembrar que ele teve a ajuda dos Estados Unidos. Da mesma maneira que os Estados Unidos lá na Europa fizeram o Plano Marshall para ajudar os europeus a se reconstruírem e garantir uma aliança dos países europeus com os Estados Unidos e com o capitalismo americano na luta contra a expansão do socialismo soviético. Lembre-se que a gente está falando de um período de Guerra Fria. Então, da mesma maneira que lá na Europa a estratégia foi o Plano Marshall, né? No Japão e na Coreia do Sul também, os americanos fizeram uma coisa chamada Plano Colombo, que foi equivalente ao Plano Marshall. Então, por meio do Plano Colombo, os Estados Unidos ajudavam financeiramente tanto o Japão como a Coreia do Sul, né? Fazendo com que esses países se reconstruíssem e se industrializassem. No caso do Japão, se industrializasse novamente, porque o Japão já tinha se industrializado. No caso da Coreia, que enfim a Coreia se industrializasse, né? Qual o objetivo dos Estados Unidos com isso daí? Exatamente impedir o avanço do socialismo na região. Tem que lembrar que a China e a Coreia do Norte já tinham virado socialistas, o Vietnã também estava querendo virar socialista, então os Estados Unidos pensaram, bom, a gente tem que fazer uma aliança aqui para impedir o avanço socialista nessa área. Mas fora isso, fora essa ajuda americana, os japoneses também tiveram duas grandes inovações, digamos assim, que eles conseguiram realizar para poder se industrializar e se tornar, na verdade, um dos países mais industrializados do mundo. Chegaram a ser o segundo país mais industrializado do mundo, né? E que duas novidades foram essas aí? A primeira delas foi um novo modelo de produção chamado Toyotismo. O Toyotismo é um modelo de produção japonês que é uma melhoria do Fordismo americano. Lembra que a gente estudou os Estados Unidos, a gente falou que os americanos criaram o Fordismo, que era um sistema de produção que envolvia a produção em massa, a produção em série, produzir rápido para produzir mais barato e vender bastante, né? E os japoneses, por sua vez, criaram o Toyotismo, que tem algumas características novas, mas que não nega o Fordismo. O que ele faz é dar uma melhorada no Fordismo. Eu não vou entrar aqui em detalhes agora sobre as características do Toyotismo, para não estender muito o vídeo e para não gerar confusão, porque isso eu não vou cobrar na prova, a gente já estudou um pouco disso ao falarmos de globalização, então agora o foco não é esse. O nosso foco apenas, nesse caso, né, é entender então que o Japão, além de ter recebido ajuda americana para se reconstruir, ele também criou um novo modelo industrial que acabou se mostrando mais eficiente que o modelo americano. Então os japoneses começaram a fazer carros e outros produtos melhores e mais baratos que os produtos americanos. E isso contribuiu muito para o Japão se desenvolver, né, e se industrializar. E finalmente o Japão apostou na tecnologia, né? Aí é interessante lembrar que nesse momento, aí por volta de 1950, 1960, está nascendo a terceira revolução industrial, que é muito diferente da segunda, quando o Japão tinha se industrializado pela primeira vez. Na segunda revolução industrial, o que mais contava para um país se industrializar era a matéria-prima, né? Isso era muito importante.
Já no caso da terceira revolução industrial, a matéria-prima perde importância e agora o que importa realmente passa a ser a tecnologia, né? Então o Japão passa a desenvolver tecnologia, ele passa a investir fortemente na educação e a pesquisa no desenvolvimento de ciência e tecnologia, percebendo que na escassez de matérias-primas eles precisavam substituir, eles precisavam ter como vantagem, digamos assim, a tecnologia, o conhecimento, para poder comprar matéria-prima de outros países, por exemplo, do Brasil ou da Austrália, e vender para o resto do mundo produtos de tecnologia avançada feitos com essa matéria-prima importada, né? Então a grande solução, para fechar um pouco a ideia então, a grande solução que tanto o Japão como a Coreia do Sul encontraram para poderem se industrializar, mesmo com territórios pequenos e com poucos recursos, foi apostar no desenvolvimento tecnológico, apostar na formação profissional, apostar no desenvolvimento de novas tecnologias, para dessa forma poder ter um destaque na economia mundial como produtores de mercadorias de alta tecnologia, como por exemplo eletroeletrônicos, automóveis melhores e mais baratos, mais eficientes e tal, né? Sistemas de comunicação, sistemas de telefonia, sistemas de hospitalares, máquinas hospitalares, enfim, tudo que envolve mais tecnologia, certo? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido a parte da industrialização do Japão. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a geopolítica atual da região. Toda a geopolítica atual da região tem muito a ver com o aumento das ameaças norte-coreanas que vem se dando aí nos últimos 2, 3 anos mais ou menos na área. Bom, a Coreia do Norte ela é governada pelo Kim Jong-un, que é o neto do fundador do país. O país foi fundado em 1953, após o fim da Guerra da Coreia. Guerra esta que dividiu a Coreia entre Coreia do Sul, capitalista, aliada dos Estados Unidos e do Japão, e Coreia do Norte, socialista, aliada da China e da União Soviética, mas principalmente da China. E desde então a Coreia do Sul se desenvolveu muito e a Coreia do Norte não se desenvolveu, né? Até teve um período de industrialização, mas é um país bastante pobre e com recursos bastante limitados atualmente. Diante dessa situação, o Kim Jong-un vem adotando uma estratégia que também já tinha sido adotada pelo pai dele, pelo avô dele também, que é a estratégia de centralizar a prioridade do governo dele na questão militar, tá? Então a Coreia do Sul acaba tendo como lema a proteção do país, a segurança do país, e a ideia dele, né, mais recentemente, é tentar mostrar para o mundo e para o seu próprio povo que o país conseguiu desenvolver armas nucleares, bombas atômicas e mísseis capazes de lançar essas bombas atômicas sobre o Japão, sobre a Coreia do Sul e talvez nos próximos anos sobre os Estados Unidos. O que a gente sabe que eles já têm, são bombas atômicas e mísseis capazes de lançar bombas até o Japão e a Coreia do Sul. Isso parece que realmente já está garantido que eles tenham, tá? A gente não sabe quantas, mas isso aí parece que eles têm. Aliás, eu estou falando que a gente não sabe porque o país é muito fechado, como a gente viu, uma ditadura muito forte, né? E as informações, portanto, são muito escassas, certo? Bom, eu sei que então, a Coreia do Norte vem tentando mostrar para o mundo que tem esse poder militar e com quais objetivos? Por um lado, o objetivo de conquistar poder, conquistar apoio ou reforçar o apoio ou manter o apoio do próprio povo norte-coreano ao governo do país. Lembrando que, como eu falei, é um país muito pobre, né? Mas que prioriza muito essa questão da segurança e do militarismo.
Então, né, diante dessa pobreza, talvez a população mantenha o seu apoio ao governo do Kim Jong-un, percebendo que é um governo que conseguiu elevar a Coreia do Norte a um nível de potência nuclear, né? E por outro lado, né, a ideia é também se mostrar um país perigoso, um país muito bem armado para os vizinhos, para evitar qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de tentativa de invasão ou de ocupação por parte da Coreia do Norte, por parte do Japão ou por parte dos Estados Unidos. Porque a partir do momento que um país tem bombas atômicas e que realmente fica comprovado que elas podem ser facilmente lançadas em países vizinhos, passa a ser muito difícil atacar esse país devido ao risco que passa a ser atacá-lo e receber a bomba atômica na cabeça, né? Bom, para finalizar, diante dessa situação, o Trump, o presidente dos Estados Unidos, andou visitando a Coreia do Sul e o Japão nas últimas semanas e sinalizou para o Japão que considera que é interessante que o Japão se rearme, que o Japão mude a Constituição para acabar com aquelas leis que impediam o governo de investir em armamentos. A ideia é que ele mude a Constituição para poder voltar a investir em armamentos, para se tornar também o Japão uma potência militar, que é desejo do atual presidente japonês e do atual primeiro-ministro japonês e do partido dele, né? É desejo deles fazer isso, retomar o investimento em forças militares, tá? E para os Estados Unidos poderia ser interessante, porque os americanos poderiam diminuir os investimentos em segurança que eles fazem até hoje no Japão e na Coreia do Sul. Lembrando que eles têm cerca de 80 mil soldados americanos entre a Coreia do Sul e o Japão. O governo americano poderia diminuir esse investimento, né? Poderia diminuir esse gasto e ao mesmo tempo vender armamentos para o Japão. Porque o Japão, para ele se armar, ele teria que comprar esses armamentos de alguém e ele poderia comprar exatamente dos Estados Unidos. Bem, então é nesse pé que está a geopolítica atual da região. Pessoal, muito obrigado. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês façam uma ótima prova, essa última prova do ano. E, bom, queria agradecer de novo, a gente já se despediu aí nas aulas, né? Mas eu queria de novo me despedir de vocês, falar que foi um grande prazer dar aula para vocês esse ano. A gente teve momentos muito interessantes, muito legais, muito divertidos, também de muito aprendizado, né? Então acho que foi um ano bem legal. Espero que vocês façam um nono ano também muito bom. Espero que vocês conversem menos no nono ano, né? Que vocês tenham um pouco mais de foco. E é isso, tá? A gente se encontra lá pelos corredores da escola. Beleza? Beijo pra vocês, boas férias.